Boa noite a todos os irmãos aqui presentes nesta casa de oração e trabalho. Vamos nos reunir mais uma vez em nome de Jesus para o estudo doutrinário daquela doutrina que nos revela, consola e redime. Hoje teremos nosso irmão Valmir Rodrigues, do Centro Espírita Francisco de Assis, em Camaragibe, que vai nos trazer causas e consequências da guerra. Obviamente que todos nós aqui sabemos das consequências e as causas também. A doutrina espírita nos mostra o porquê das guerras. Mas nós brasileiros temos a felicidade praticamente de viver sem essas guerras tão devastadoras como nós estamos vendo agora, né? Então vamos levar o pensamento ao Criador e, em nome de Jesus, rogar a misericórdia do Pai, as bênçãos para a noite de estudo de hoje, contando com a espiritualidade amiga da casa, que nos traga a intuição, o discernimento, para absorvermos profundamente as palavras do nosso irmão, que nos trará um tema que aflige a todos nós. Se não diretamente, mas indiretamente, nós também sofremos ao vermos os irmãos fugitivos das tiranias, sem presente e praticamente sem futuro. Assim, que essas luzes, essas bênçãos possam estender-se a todos os que sofrem na terra, todos aqueles enfermos do corpo e da alma. Passamos a palavra ao nosso irmão Valmir, agradecendo também a presença dos internautas que nos prestigiam e assistem às lives. Muita paz. Boa noite a todos e a todas. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nosso tema nos deixou apanhar de surpresa, visto que a pessoa que fora convidada para hoje teve que ser transferida para sexta-feira por falta do palestrante da sexta-feira. E aqui estou eu, então, contando com a bondade e a caridade de todos, que tenham paciência e orem, tá certo? Para que a gente possa ter uma boa reunião. O tema que que eu propus, para mim é um tema desafiante. Fala a respeito da guerra. Naturalmente que todos nós sabemos que no mundo, além daquela guerra que a televisão todos os dias fala, que é na Ucrânia, na região circunvizinha da antiga União Soviética, onde hoje está o país da Rússia, né? Outros 26 conflitos ou zonas conflituosas no mundo são assinalados, dos quais pelo menos 7 são potencialmente perigosos. A da Ucrânia, em particular, ela entra no calendário, digamos assim, televisivo, por ser na área da Europa, e a Europa, evidentemente, tem muito medo de que rompa uma guerra generalizada que possa levar à Terceira Guerra Mundial. Sobremaneira porque o país envolvido ali é a Rússia. Nós sabemos que Rússia e Estados Unidos juntos possuem mais de 13 mil ogivas nucleares. Essas ogivas, caso fossem utilizadas, pulverizariam a Terra. Acabaria com toda a possibilidade de existência de vida no planeta Terra. Entretanto, compete a nós estudarmos um pouco mais a respeito das razões que levam à guerra. O mundo gasta anualmente algo em torno de 11 trilhões e 600 bilhões de reais. 11 trilhões e 600 bilhões de reais por ano. Os Estados Unidos sozinhos acumulam a cifra de 3 trilhões
960 bilhões de reais gastos anualmente. E só ele, com segurança, é o país que consome 39% do que se gasta mundialmente na produção de armas de todos os tipos. Mas como é que começou isso? De que maneira isso nasceu no homem? Em 28 de abril de 1968, Hollywood lançava uma película cujo título era homônima do livro que lhe deu origem. O autor, Arthur Clarke, era um aficionado científico. Escrevia ficções científicas. O título do livro era 2001, Uma Odisseia no Espaço. E foi dirigido por um dos renomados diretores hollywoodianos, o Kubrick. Ele dirigiu esta película que, no seu início, traçava a imagem de uma perseguição de homídeos reunidos, mal saídos da caverna, ainda na savana africana, em busca de abaterem um animal que forneceria a eles, certamente, a proteína animal tão necessária para a manutenção do corpo. Naquela briga frenética da natureza, do homem homídeo, abatido o animal, um mamute, havia carne para todos. No entanto, um deles, em meio àquela voracidade em que eles estavam ali, em torno da caça, comendo, ele toma de uma costela do animal, um mamute, e então, olhando para o seu interlocutor de frente, ele, bramindo aquela costela, aquele osso, a utiliza para fazer que os outros o respeitem e deem a ele a primazia sobre um naco de carne maior que a dos outros. Certamente estava retratada aí o desejo de poder, a ganância, a vontade de controlar e dominar, o desejo de cada vez mais infundir ao mais fraco a força do mais forte. Ao longo da existência do homem sobre a terra, inumeráveis guerras e conflitos trouxe este amálgama da conquista do homem para apoderar-se dos bens da terra. O animal, sabe-se, mata por 3 motivos. O primeiro seria para alimentar a si e as suas crias. O segundo, para proteger, para sobreviver, para garantir o direito de existência à vida. E ele defende com unhas e dentes a si e a sua prole. Mas também podemos dizer que o animal faz uma defesa do ambiente, territorialmente falando, à sua volta. Os felinos o fazem, fazendo borrifação de feromônios que determinam a que região pertence cada um dos animais que habitam aquele território. O homem, entretanto, estando no topo da cadeia alimentar animal, gozando de uma inteligência, foi capaz de desenvolver a habilidade de matar por todos os motivos anteriores e por mais um.
ele é capaz de matar também por prazer. Infelizmente, nesse desejo, ele consegue refinar, inclusive, a sua própria curiosidade. Porque não basta apenas matar. Importa saber que o exemplo daquele que está sendo morto é também princípio para afugentar os outros, amedrontar os outros, de sorte que ele possa imperar absoluto na relação que tem com os seus pares. Nesse sentido, então, o homem é capaz de sentir-se satisfeito. Orgulho e vaidade, certamente, são elementos que possam insuflar no outro o desejo de matar. Em setembro de 1932, já estava a Alemanha aprontando-se para o renascimento de um partido político que viria a ser de calamidade para a Alemanha de 1935. Em 32, então, nasce o Partido Nacionalista Alemão, liderado por uma figura que todos nós conhecemos, Adolf Hitler. Mas, naquele momento, aqueles que fugiram da Alemanha, a exemplo do físico Albert Einstein, vai lançar um pequeno livreto a nível das maiores potências industriais do momento, cujo título era Por que a Guerra? E o Albert Einstein, o maior físico do século passado, convidou o pai da psicanálise, Sigmund Freud, para justificar o porquê da guerra. E o psicanalista, descendo ao estudo da psicanálise do ser, evocou da mitologia grega a figura de Eros e Thanatos. Eros é o deus do amor. Eros é o deus da fecundidade. Eros, certamente, é o deus da paz, porque não pode existir amor sem que, de fato, haja a paz. Era o deus também da fecundidade e da criação, da reunião de seres que podiam unir-se através da paixão. Thanatos, entretanto, era o deus da morte. Era o deus da adversidade. Era o deus da aniquilação e da destruição. Thanatos dá para nós, no nosso vernáculo, o título de eutanásia, que é a busca da morte pelo ser. Thanatos, então, representava a violência, representava o domínio da morte, ainda que fosse a morte, o elemento a ser recorrido para alcançar a posição de domínio. Aí, ele então vai dizer que dentro do homem, do microcosmos, da inteligência individualizada em nós, exortando a sua confusão psíquica interna, em que há uma discordância entre o dominar e o ser dominado, entre viver a guerra, a disputa e a paz, a acomodação. Neste sentido, então, o ser vai transmitir ao ambiente onde se encontra
o desejo de paz ou o desejo de guerra, de acordo com a sua evolução e a sua percepção interior. Nesse sentido, então, registramos a 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, 4 aviões foram sequestrados. Esses 4 aviões, sobrevoando o maior edifício naquele momento construído, o World Trade Center, com as suas 2 torres gêmeas, vai de encontro a uma destas torres e, alcançando o andar superior do prédio, faz que aquele objeto, o avião, choque-se contra a estrutura do prédio. A gasolina contida no avião derrama-se por todo o prédio, espalhando um incêndio incontrolável. O calor das chamas, naqueles cubículos todos fechados por vidraças, vai fazer que a estrutura central, que era de ferro, se fundam. E então o prédio começa a desmoronar. Minutos depois, a segunda torre é atingida também por um segundo avião. Um terceiro avião alcança o Pentágono, que é o centro de guerra americano, que é a unidade nervosa que administra todo o sistema de defesa americano. Um quarto ainda foi abatido em voo e caiu no estado da Pensilvânia. Mas, segundo estava na sua indicação de rota, a ideia que atingiria o Capitólio ou a própria Casa Branca. Razão por que o presidente americano de então, George Walter Bush, decretou que havia no mundo o eixo do mal, que tecnicamente se colocavam em oposição às defesas americanas, e instituiu ele a ideia de que a melhor defesa era o ataque. E assim empreendeu ele guerras contra a Somália, guerras contra o Iêmen, guerras contra Afeganistão, Iraque e Irã. Até hoje, a Coreia do Norte continua fazendo testes de bombas atômicas e de mísseis intercontinentais que possam sair da Coreia do Norte e atingir os Estados Unidos. Este orçamento de guerra sobrepõe em muito o orçamento da educação e da própria saúde. Tecnicamente, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial para cá, costuma ser o país que mais conflitos tem a sua participação no mundo. Na guerra da Ucrânia, não é diferente. Entretanto, há que se ver que, embora a guerra não esteja em território americano, o americano está em território onde se disputa e se guerreia no mundo todo. Por isso que o seu orçamento é 39% de tudo aquilo que se gasta em orçamento militar no mundo. Quase 40%.
E as suas indústrias bélicas, certamente, nesse instante das guerras, são as que mais lucram. Porque, diferentemente do que se pensa geopoliticamente, ele vende a um lado e vende a outro lado indistintamente. Aí, ele consegue produzir os armamentos onde outros povos vão se degladiarem entre si. Tudo isso, naturalmente, lembrando que a figura do Osama Bin Laden, que comandou o Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, como queira em português, e foi ele treinado inicialmente pela CIA, foi ele o distribuidor de armamentos para que pudesse ser invadido o Afeganistão, para que pudesse ser garantido um outro fonte inesgotável, quase, e extremamente estratégico para a política americana, que é o petróleo no mundo. Disse até que o ouro negro é também o líquido da morte do mundo. Qualquer que seja o país que detém a sua produção, há sempre interesses americanos, visto que a produção de petróleo e o consumo, a produção de petróleo americana é insuficiente para o seu consumo. Há aproximadamente 25 anos atrás, os Estados Unidos consumiam, em termos de energia, 50% da energia do mundo. Hoje, este percentual caiu. Evidente porque outras potências estão despontando no mundo. A China, a Índia e outros países, como a Alemanha, como a França, como o Reino Unido, estão cada vez mais se desenvolvendo e fazendo que o PIB do mundo, em relação aos Estados Unidos, vão cada vez diminuindo, fazendo que o próprio PIB chinês já desponta como sendo um dos maiores do mundo. E, naturalmente, esta sombra, entre aspas, ao poderio americano é indício de que na briga e nos conflitos geopolíticos daquela região haverá sempre a defesa ferrenha das indústrias americanas. Mas pensemos um pouco. Não é de nossa intenção traçar aqui o perfil ou a defesa política de um ou de outro conglomerado econômico ou potencial militar. Não se trata disso. Apenas dizermos que a razão que leva aos conflitos muitas vezes são razões interraciais, entre raças de etnias diferentes. São interreligiosos, são conflitos de ordem religiosa, de conceitos religiosos. São de domínios territoriais, certamente dentro da macroeconômica, economia geopolítica do mundo. Mas é evidente e lógico que essas são, com certeza, as guerras clássicas, os conflitos armados no mundo. Mas temos conflitos ou potencialmente desigualdades econômicas que levam a uma inquietação das massas e a um domínio, muitas vezes, ditatorial dos governos em relação aos seus governados. Há cada vez mais o uso da propaganda que faz que o ser fique sob o efeito anestésico
das mentiras políticas que conhecemos como fake news. O Brasil, podemos perguntar, ou como já disse o nosso amigo Luiz aqui, goza de paz. Mas eu não sei se vocês sabem. Pela primeira vez, o orçamento militar do país suplantou o orçamento da saúde e da educação juntos. Nós estamos vivendo com vizinhos que estão em conflitos políticos, mas que podem levar a uma situação de guerra civil. A fome no mundo assola uma quantidade imensa de pessoas em detrimento de uns poucos que são cada vez mais ricos e aumenta o fosso de desigualdade social que é perigosamente estupim para um novo conflito de ordem generalizada. Aqui no Brasil, vê-se cada vez mais o número de famílias, de desempregados, de desabrigados que pairam nas ruas. E aí a gente pode perguntar, por que Deus permite estas coisas? Que razão levaria Deus para tanto? É interessante porque, na questão de número 744 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual foi o objetivo da providência? Ele está perguntando, com que fim Deus, torna a guerra necessária? Epa, espera aí. Deus torna a guerra, ele não só permite, ele não só torna ela necessária, mas ele concede a possibilidade de uma guerra. Como podemos explicar isso? A resposta que os espíritos nos dão é a liberdade e o progresso. Ora, todos nós devemos ter como análise, ponto de análise, o fato de que os espíritos que aqui estão na Terra, por destinação, ainda são espíritos que vivem a condição de estar em débitos com a justiça divina, que vivem em situação de necessidade de aprimoramento moral, que ainda carrega consigo uma quantidade, pode-se dizer, bastante elevada da condição de buscar a beligerância. Quando os nossos direitos são olvidados, quando alguém quer nos ultrapassar ou passar a perna, como dizemos comumente, logo salta de nós a vontade e o desejo de praticar violentamente a defesa desses direitos. Chico estava trabalhando no centro quando adentra uma mulher que, aos gritos, diz a ele, eita, finalmente lhe achei. Ele olhou para ela e, certamente, a atitude passiva, ela aproximou-se, carregada de raiva, deu-lhe 3 bofetões na cara. 3 tapas no rosto. E ainda disse mais, agora entra ali naquele quartinho e me dê um passe. Chico olhou para ela detidamente e olhou com olhos, evidentemente, para o infinito e consultou Emmanuel. O que você acha? Ele perguntou mentalmente. E Emmanuel respondeu, você tem razão, mas ela tem necessidade. Levante-se e vá dar o passe. De fato, para nós, levantar-se e servir
depois de ser atingido, certamente é algo extremamente difícil para nós. Precisamos nos aprimorarmos muito para suportarmos esta situação. Mas os espíritos dizem que a necessidade da guerra é trazer a liberdade e o progresso. Aqui a gente precisa fazer um balanço quase que matemático para poder entender melhor as coisas. Quando se faz a guerra, naturalmente temos duas tendências, duas coisas que estão em conflito. Duas raças, duas etnias, dois povos, duas nações, não importa. Estão defendendo os interesses diferenciados uns dos outros. Mas, ao final da guerra, qual seria o cômputo das coisas? Primeiro, vamos pensar no número de mortes. Imaginemos assim, morreram tantos. Certamente todos lembram que na Segunda Guerra Mundial ceifou a vida de pelo menos 50 milhões de pessoas. Contando aí com as bombas de Nagasaki e Hiroshima, contando com os conflitos junto aos judeus da Gestapo, né, alemã contra os judeus, que ceifou 5 milhões de vidas, contando com as vidas de 25 milhões de russos que foram mortos durante o conflito, e todas as outras nações da Europa que estiveram envolvidas no conflito. Pois bem, dessas 50 milhões de mortes, quantos grãos de matéria-prima corporal foi retirada da terra? Porque no Eclesiastes diz assim, tu és pó, e ao pó voltarás. Se assim o é, a gente pode pensar, os corpos mortos, contanto que estavam dilacerados, sofrendo violência e crueldade, mas eles foram deitados sobre a terra. E da terra haviam tirado os elementos necessários para a sua manutenção. Portanto, voltou à terra, nada foi tirado daí. Os espíritos não morreram, viveram aquela experiência, mas estão vivos no mundo espiritual. Os bens materiais, nenhum dos átomos, de qualquer que fosse o bem material, foi retirado da terra. Continua ali, soterrado ou na superfície, não importa. Continua lá. Mas o que certamente vai servir para o espírito é que ali está a terra arrasada. Ali está a destruição. Mas pensemos um pouco. O que faz o nosso nordestino quando quer plantar algo num terreno que já está por capinar, já está em mato crescido? O que ele faz normalmente? Ele lança mão do fogo, da queimada, e a terra fica rasa. O que ele faz, então, naquela terra rasa? Ele arroteia o terreno, planta. E certamente quem vai ouvir aquela colheita daqui mais uns 6 meses, daqui mais um ano, verá como é bonito aquele plantio, como dá satisfação ver a terra brotar. Aquelas criaturas que foram levadas ao mundo espiritual reencarnarão, mas trarão consigo a experiência do flagelo que traz a dor da guerra. A discordância, embora possa continuar, ela não deve ser levada ao extremo de uma guerra que ceife a vida. No entanto, para desenvolver forças naqueles países que vão vencer, naturalmente, é preciso construir meios novos. E é lógico e evidente que cientistas vão trabalhar no desenvolvimento de novos elementos. Eu sei, naturalmente, que uma bomba atômica requer um conhecimento até então pouco conhecido na época. Só alguns poucos mentalidades conheciam todo aquele processo. Eu sei o quanto foi danoso
jogar sobre Nagasaki e Hiroshima, no Japão, em agosto de 1945, aquelas duas bombas levadas pelo avião, um B-57, de nome Enola Gay, e que dizimou, no instante em que ela caiu, algo, pelo menos, em torno de 50 a 60 mil pessoas. E, ao longo dos anos futuros, ainda levou à morte e ao desenvolvimento de doenças degenerativas como o câncer, outros tantos, 30, 40 milhões de mil pessoas. Certamente, aquilo fez a guerra parar. Mas é evidente e lógico que o projeto Manhattan, que construiu a bomba atômica, que foi testada pela primeira vez no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, demonstra o quanto foi necessário acelerar a corrida para o desenvolvimento daquelas bombas. Daí dizer que há progressos e há liberdade, porque as ideias que estavam sendo desenvolvidas, certamente para o vencedor, é a implantação de um novo sistema, de uma nova concepção. Se olhássemos para trás e víssemos os impérios que a Terra já teve, de Gengis Khan, os impérios romanos, o império grego, os macedônicos e tantos outros, dos vikings e tantos outros no mundo, haveremos de ver que todos eles tiveram seu período de ascensão e que pelos conflitos e pelo envelhecimento natural daquilo que eles defendiam, eles foram varridos da terra e só resta apenas esqueletos das construções maravilhosas que presenciaram os impérios daquela cultura no mundo. Então, certamente, para nós, pensar que há liberdade é entender que a liberdade advém porque morre uma ideologia e nasce outra ideologia. Mas é preciso lembrar, se de palmo em palmo o homem vai progredindo, vai alcançando mais liberdade de expressão, essa conquista pela igualdade, ela não se deu senão pela realização de muitos conflitos ideológicos entre si. Senão, certamente, ainda estaríamos vivendo o estado de escravidão. Senão, ainda estaríamos ainda sem ter os bens necessários que nos cercam, como o uso da energia elétrica, como o desenvolvimento dos automóveis, o desenvolvimento de novas tecnologias de fabricação de milhares e milhares de usos diferenciados no mundo. Então, certamente, há aí uma carga de liberdade e de progresso. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação? Subjugação aqui seria a escravidão, né? Seria o domínio de um povo pelo outro, que subjuga o seu oponente. Aí ele diz assim, subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar ao progresso mais depressa. Então, o domínio que as nações dominantes fazem sobre os dominados vai fazer que novos povos sejam incorporados dentro dessas novas tecnologias. E certamente aqui há difusão de forças também para a recuperação. É interessante porque o Espiritismo diz que conservação e destruição são leis naturais da natureza. E na questão de número
na questão inicial deste capítulo, há um chamamento interessante que diz assim: a destruição é uma lei da natureza, na questão 728, e os espíritos benfazejos da humanidade disseram: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Nós, se olharmos para o nosso corpo, haveremos de ver essa delicadeza e essa beleza que já somos nós. Eu não estou me incluindo, não, viu, gente? Eu sei que a beleza é só de vocês. Mas acreditem, se recuássemos alguns milênios atrás, se recuássemos 1 milhão de anos atrás, haveríamos ver o corpo físico que deu lugar à raça humana como ainda bem parecido a um animal, pela sua grosseria facial, pela sua pouca habilidade com as mãos, pelo posicionamento das pernas e de cobertura de pelo nos corpos. Então, certamente, eu tenho certeza que ninguém gostaria de conservar aquela condição. Era preciso que morresse e renascesse. Em cada morte, em cada renascimento, um melhoramento, um progresso, uma condição de certamente poder gozar de algo melhor do que antes. Mas Kardec perguntou: qual a causa que leva o homem à guerra? Na questão 742. E aí os espíritos benfazejos dizem: predominância da natureza animal. Predominância da natureza animal. É que o ser humano, ainda carregando os instintos animais latentes em si, faz que eles despertem e sobrepujem a sua condição de ser humano. Olha, o que nós estamos a fazer na Terra é nos tornarmos cada vez mais humanos, no sentido de respeitarmos o direito à igualdade, à liberdade e à fraternidade que deve vigir sobre todos os povos. Todos têm direitos e todos têm deveres. Quando o homem, então, humanizar o seu pensamento, quando o homem sair da latência animal, que apenas busca a satisfação por um sentido ignorante de que ele é um ser espiritual, em princípio, e que quer apenas e tão somente gozar dos benefícios das coisas materiais. Então, busca ele o acúmulo, busca ele o domínio e o poder que estas coisas podem causar na fascinação dos povos. Certamente compete ao homem superar esta natureza. E diz mais: e satisfação das suas paixões. É que nós temos ainda paixões. A paixão e o amor são diferenciados naturalmente. A paixão é possessiva, o amor é libertário. A paixão é escravizante, enquanto que o amor é igualitário. A paixão é aquilo que é esfuziante. O amor é aquilo que é duradouro, é permanente, tende a ser eterno. O amor, certamente, é aquilo que faz nos reconciliar. A paixão é aquilo que faz matar, que faz sufocar, que faz ferir, que faz o outro se sentir amedrontado. A paixão, muitas vezes, domina pelo medo, mas o amor é igualitário. O amor promove o desenvolvimento do sentimento de respeito uns pelos outros. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado
normal. O estado de barbárie é o estado da não civilização. Porque o princípio da civilização é que o homem seja fraterno uns com os outros. É que o mais forte proteja e supra as necessidades do mais fraco. É aquele que é mais inteligente que procura desenvolver aquele que é menos inteligente. É aquele que, produzindo bem, não a quer ou não produz apenas e tão somente para si, mas sabe que todo o seu esforço é no sentido de fazer que o outro se beneficie também das suas criações. Assim, cada um de nós, certamente, nos tornando mais e mais civilizados, estaremos adentrando em um estado em que o bem prevalecerá. Não a ganância, não a força, não a escravidão, não a exploração, não a fome. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, ou seja, a guerra torna-se cada vez mais espaçada umas das outras. Porque os interesses conflitantes podem ser resolvidos em mesas de conciliação. Já não precisa mais ir a campo se degladiar, se exterminar mutuamente. Ela se torna menos frequente porque lhe evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Saber aliar a guerra à humanidade. O que isso quer dizer? É que o homem, certamente, constrói artefatos que entram para a história contada com uma certa galardia, porque, ao invés de matar um por um, mata muitos, milhares, talvez centenas de milhares de cada vez. Mas, no entanto, esses artefatos estão cada vez mais precisos, estão cada vez mais objetivos. Eu aqui não queria fazer nenhuma ode de elevação à guerra da Ucrânia, mas se alguém for ver, durante o período de guerra, e já estamos há quase 4 meses em guerra, e se for ver o número de mortos, haverá de ver que é relativamente pequeno para uma potência que tem armamentos desenvolvidos de muita mais capacidade do que a própria Ucrânia. Já é capaz de haver na mesa de negociação a condição de se criar corredores humanitários para socorro das vítimas e para a evacuação da população civil. Eu estou dizendo que eu não estou fazendo uma ode à guerra, mas eu estou dizendo que ela vai tornar-se cada vez mais humana. Na questão 743, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? E dizem os benfeitores espirituais, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. É que, na verdade, falta ao homem a essência do seu amadurecimento moral. Falta ao homem o reconhecimento de que ele é um ser de criação divina. Falta ao homem a compreensão que ele deve respeitar todos os entes da criação. Não é apenas aos indivíduos da sua raça, do seu credo, do seu país, mas todos indistintamente. E, naturalmente, incluem-se nesta proteção os outros elementos da vida, os animais, a fauna, a flora, e também o próprio meio ambiente. Ele sabe e ele sente que precisa preservar o equilíbrio para a própria manutenção das condições de ser biológico que é.
vai ele amadurecendo para a responsabilidade de não ser ele o dizimador da vida, mas um promotor dela, um defensor da vida. E é preciso lembrar aqui as lições que o grande filósofo Voltaire, em 1736, fez à humanidade. Serei capaz de doar a minha própria vida para defender o direito de você se expressar, ainda que eu não concorde com nenhum dos seus ideais. A vida nos propõe a multiplicidade das coisas, a variedade ao infinito das diferenças. Olhemos, por experiência, os dedos da nossa mão. Eles são diferentes, mas, no entanto, se falta um deles, os outros sentem-se subtraídos, denotam a sua falta. Assim deve agir o homem para com os seus irmãos. Todos são necessários. E nenhum tem mais direitos à vida do que os outros. Porque, pelo princípio fundamental, todos nós somos seres criados da mesma fonte criadora. Todos nós deveremos gozar do direito natural à vida, a condição de expressar os nossos pensamentos, a necessidade que temos de progredir e de avançar. E quando olharmos uns para os outros, que não seja o olhar de julgamento nem de censura, não seja o olhar discordante, não seja o olhar que vai diminuir o outro. 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Este é o verdadeiro culpado, nos disseram os benfeitores, e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa. Porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte, para satisfazer a sua própria ambição. Eu tive, uns dias atrás, a grata satisfação que, em Minas Gerais, havia um espírito que estava dando lição de paciência. Esse espírito era conhecido entre nós, aqui no Nordeste, pelo nome de Lampião. Lampião que matou, que esfolou, que fez tantas, atrocidades. Passados esses anos, estava em Minas Gerais, na condição espiritual ainda. Qual era o seu trabalho? Pacificar aqueles que eram mais violentos. Todos nós, nascendo da simplicidade e ignorância, não estamos destinados a sofrer, a se desiludir com as paixões, a nos deixar levar pela atração natural que nos causa a sensação de poder, que é temporal. Do que aqui chegamos e vimos, aqui deixaremos quando partir. Somos tão somente usufrutuários. E neste Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, ver-se que há uma miscelânea imensa de vários credos religiosos. E aqui não precisa judeus brigarem com muçulmanos. Não precisa católicos estarem em conflito com os evangélicos. Não precisa os luteranos brigarem com os que são da Assembleia de Deus. Porque há espaço neste planeta para todos. E o Deus é único. Não há outra fonte. Qualquer que seja o nome
que ele receba pela denominação religiosa. De Jeová, de Buda, de Deus, não importa. Há um único Deus e há uma única criação, a vida eterna, da qual todos nós somos elos de uma corrente, que vai do infinito no seu começo e se destina ao infinito da eternidade. Paz e luz a todos. Vamos orar? Quem quiser, pode fechar um pouco o olho, voltar um pouco a atenção para si mesmo, para o seu interior, para o seu coração. E ter olhar de gratidão para com a criação. Tudo no nosso corpo demonstra perfeição, singeleza, harmonia, beleza. Todos nós estamos habitando este corpo, razão por que não devemos fazer dele arma de destruição. Devemos buscar preservá-lo, não estouvando os nossos pensamentos que trazem consigo conflitos espirituais. Buscar serenar cada vez mais para conquistarmos o equilíbrio entre as células do corpo. Fazer que cada vez mais impere o repouso da meditação. A busca incessante pelo ser divino em nós, pois que na consciência de cada um de nós está Deus. Por isso, vos dizemos, amai todas as coisas, do rio ao mar, do céu ao sol, da terra à lua, da grandeza à pequeneza das coisas. Amai o teu irmão, ser humano como tu. Amai aos seres menos privilegiados da natureza, que são os animais. Protegei a flora, que traz consigo a beleza e o perfume da natureza, que embeleza os campos e toda a sua grandeza reflete a harmonia da criação. Busca Deus incessantemente, fazendo que aplaque em tu a tua ira, o teu desejo de vingança. Fazei que sobressaia de ti palavras que cada vez mais possam suavizar a tua existência e daqueles que estão ao teu redor. Usa do princípio de que tu estás inserido aqui na melhor escola possível para o teu aprendizado e o teu desenvolvimento. Faz que cada vez mais a tua oficina de trabalho produza bens necessários para a felicidade alheia. Trabalha para a harmonia, para que todos alcancem a civilidade do ser. Para que tenhais caridade uns com os outros, a fim de cada vez mais, como nos disse o Cristo Jesus, realçar a tua luz, que brilhe a vossa luz. Paz a todos em nome do Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso irmão Valmir pela sua explanação tão esclarecedora. E, paradoxalmente, nós, para termos paz, precisamos estar preparados para a guerra, para nos prevenir da visão ainda animalesca do ser humano, beligerante, buscando o ter e não procurando o ser. Mas isso faz parte das nossas imperfeições, mas estamos caminhando para melhorar e chegar na transição plena, onde o bem já vai começar a superar o mal. Então, obrigado pela presença de vocês, pela atenção. Mantenham-se harmonizados para o nosso passe e muita paz.